A paz do Senhor. Nessa aula eu vou finalizar o comentário do capítulo 7 e eu vou explicar do versículo 20 até o versículo 28, onde a gente finaliza aí esse comentário, onde aqui a gente observa que o autor aos Hebreus está mostrando Cristo como sacerdote. E aqui ele vai colocar Jesus como o único sacerdote perfeito. Ou seja, ele já fez toda aquela introdução, falou da ordem, da ordem de Melquisedeque, que Cristo é superior, é um sacerdote superior porque é da ordem de Melquisedeque. E agora ele vai colocar como único e perfeito. Vai falar de algumas qualidades desse sacerdócio de Cristo. Então ele começa aqui no versículo 20, versículo 21. São 3 parágrafos aqui, quando você estuda essa parte aqui do 20 ao 28, são 3 parágrafos. Então logo no primeiro parágrafo, aqui do 20, que é o 20, 21 e 22, ele vai falar um pouco da questão do juramento. Ele fala assim: visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas aqueles se referindo à ordem levítica. Então aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Aí ele coloca: mas este, referindo-se a Jesus, com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai falar aqui do juramento, que é relacionado, e vai citar o Salmo 110:4 novamente. Aqueles, o sacerdócio levítico, eles são baseados na lei, ou seja, foram feitos sacerdotes segundo a lei. Já esse não, esse que é Cristo, ele coloca este que é Cristo, é segundo o juramento do próprio Deus. Então ele coloca aqui que ele coloca que o fato deste, ou seja, de Jesus ser feito sacerdote sobre um juramento, faz dele ser melhor, que é o versículo 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Então ele coloca Jesus como superior, até mesmo na maneira que ele foi feito sacerdote. E ele usa aqui a palavra fiador, foi feito fiador. Ou seja, a palavra fiador é quando você faz um empréstimo, e tanto para os dias de hoje quanto para os dias de antigamente. E aí alguém é o fiador, é a garantia de que aquele empréstimo vai ser pago. Se você não pagar, o fiador paga. Então você vai no banco, faz um empréstimo, coloca alguém como fiador. Se você não pagar, o fiador vai ter que pagar. Naquela época também tinha isso, era aplicado em várias áreas. E o fiador aqui significa garantia. Então, Jesus é fiador dessa nova aliança, significa que essa nova aliança está garantida. É uma nova aliança garantida pelo próprio Cristo. E aí ele continua no versículo 23, o versículo 23 começa um outro parágrafo. Ou seja, eu posso já ter falado isso anteriormente, mas os parágrafos na Bíblia são observados quando começa em negrito. A palavra está em negrito, o que significa que começa um novo argumento, ou seja, ele começa a argumentar, ele muda um pouco de assunto. Aí ele fala assim: e na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O sacerdote levítico, ele morria, depois vinha outro, o sumo sacerdote morria, vinha outro, ou seja, em grande número no sentido de que eles tinham que ser substituídos. Mas este, sempre ele coloca aqueles e este, significa que ele está fazendo uma comparação, fazendo um contraste entre os dois sacerdócios. Então aqueles morriam, eram substituídos. Este permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Cristo é para sempre. Primeira coisa que ele quer dizer aqui, nessa passagem, que é para sempre, dura para sempre. Então isso baseado no Salmo 110:4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui o sacerdócio de Cristo é eterno. Até hoje Cristo está intercedendo por nós lá nos céus. Então a gente vê aqui que ele é perpétuo, e o versículo 25 vai falar: portanto pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mais um reforço de que ele vive para sempre para interceder por nós. Então aqui, Jesus não intercedeu só uma vez, não. Ele intercede para sempre. E aqui ele fala assim que por meio dele se chega a Deus. Fica bem claro que o único caminho a Deus é Cristo. Não tem outro caminho, não tem como se chegar a Deus se não for por meio de Cristo.
somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter comunhão com Deus. Não tem outra maneira de se salvar, não tem outro caminho da salvação. Jesus já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então não tem salvação por meio de outro Salvador, ou por meio somente da igreja. Se não tiver Cristo, não tem salvação. Purgatório, enfim, qualquer coisa que leve à salvação que não for Cristo, está errado, porque a Bíblia está dizendo que é só por meio dele, quem achega a Deus por meio dele. Né? E aí, aqui a gente encerra mais esse parágrafo, onde a ênfase aqui é mostrar que tem que chegar a ele para ter relacionamento com Deus e que ele vai interceder para sempre, sacerdócio perpétuo. Né? E aí o versículo 26 começa um novo parágrafo, onde ele fala, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então aqui ele coloca algumas características desse sacerdote. Quais são as características de Jesus? Ele é santo. Por que santo? Porque Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. Então ele teve que viver uma vida santa enquanto ele viveu aqui na terra, né, como Deus e homem ao mesmo tempo. Ele foi santo, imaculado, sem pecado, ou seja, totalmente sem mancha, totalmente sem defeito. A Bíblia vai dizer em outras passagens que Jesus nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Isso era necessário para que ele realmente fosse um sumo sacerdote perfeito. Lá em Levítico 21, a gente vai ver as características do sumo sacerdote. O sacerdote e o sumo sacerdote, eles tinham que ter uma perfeição física, teria que ser saudáveis, não podia ter nenhum tipo de doença. Então isso já apontava para a perfeição espiritual de Cristo. Ou seja, a perfeição de Cristo não era uma perfeição física. Claro que a Bíblia não vai dar detalhes sobre a pessoa de Cristo, mas ele não tinha doença, ele não tinha nenhuma deformidade física, e Jesus não tinha, mas isso não vem ao caso. O que o texto está querendo enfatizar aqui é a questão da santidade de Cristo, de ele viver sem pecado, para que realmente ele pagasse o preço dos nossos pecados. Ou seja, somente alguém sem pecado poderia morrer por nós e pagar o preço do nosso pecado. E aí ele e olha só como isso, o que eu estou falando aqui, né, desse versículo 26, que está querendo falar aqui da santidade de Cristo, dele viver sem pecado, que o versículo 27 vai falar exatamente disso, né, que não necessitasse, como os sacerdotes, os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Aqui ele coloca cada dia, mas eu acho que o que ele estava em mente aqui era de ano em ano. Ou seja, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício pelo seu pecado, para depois fazer ali o sacrifício pelo povo. Era o dia da expiação, né? Um dia bem esperado pelo povo. Né? E aí o sumo sacerdote da época, ele era um pecador, como qualquer um outro. Então ele tinha que oferecer para si para oferecer pelos outros. Só que Cristo não. Cristo é totalmente diferente. Ele nunca cometeu pecado e ele mesmo, uma vez, né, no final do versículo 27 vai falar, porque isso fez ele uma vez oferecendo a si mesmo. Ou seja, o próprio Cristo foi o sacrifício. Né, e não porque ele era pecador, porque ele colocou a sua vida no lugar da vida dos pecadores. Então mostra que o sacrifício dele é superior a todos aqueles sacrifícios realizados ali no Antigo Testamento. E aí, o versículo 28, que encerra esse capítulo, fala porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Olha só, o que a lei fez? Constituiu homens fracos, pecadores, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, voltando lá à questão do Salmo 110,4, do juramento que Deus fez, né, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então aqui, o que está em mente aqui é justamente o Salmo 110,4 e a constituição de Jesus como sumo sacerdote. Ou seja, Jesus foi constituído sumo sacerdote, e aí por isso que ele fala que é depois da lei, porque Cristo realmente veio depois da lei, e aí, como ele veio depois da lei, ele foi constituído perfeito sumo sacerdote para sempre. Então o que o autor faz aqui no versículo 28 é um encerramento de toda essa seção aqui. Ou seja, dessa seção que eu li, onde ele coloca que a ênfase aqui é mostrar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, e
para sempre sumo sacerdote, ou seja, para sempre ele vai estar intercedendo por nós. Amém? Então encerro aqui o comentário do capítulo 7. Eu espero que você tenha compreendido o que é um sacerdote, um sumo sacerdote, por que Cristo é o sumo sacerdote e como isso tem impacto na nossa vida. O impacto que isso vai trazer, o impacto principal é que todas as vezes que nós precisarmos de alguma coisa, recorrer a alguém, pedir perdão dos pecados, precisarmos de um intercessor, nós temos Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, então nós temos que ir diretamente a Ele.